CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Foi? Recomeçando, boa tarde a todos que estão aqui presentes, aos espíritos, as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram. Hoje é um dia especial para casa, o aniversário de 5 anos do CEAP. Então vai ser uma palestra comemorativa. Vamos continuar o nosso estudo do Evangelho. Do Livro dos Espíritos, questão 919, do capítulo 7, Perfeição Moral. Faremos a nossa sustentação dos passes no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, item 10. E antes de iniciar a nossa programação, vou dar alguns avisos aqui da casa. O primeiro deles é com relação aos estudos. A casa oferece todos os estudos das obras básicas do Kardec, algumas obras de Leon Denis, da Dona Ivone. De domingo a domingo, a gente tem estudo de manhã, de tarde e de noite, com várias opções de horários, para dar oportunidade a todo mundo conseguir encaixar na sua agenda a vinda aos estudos, que é o que tem de mais importante, né? A gente sabe que através do aprendizado a gente se liberta e consegue passar com mais tranquilidade pelas nossas dificuldades do dia a dia. A gente também tem um atendimento fraterno, não só após as reuniões públicas quartas e sábados, mas se estivermos em algum momento de aflição, de dificuldade, tivermos vontade de conversar com alguém, meu pai e a Adilane estão sempre aqui no CEAP para atender e dar todo o apoio que for necessário, esclarecendo todas as questões que a pessoa precisar para ela se acalmar, se tranquilizar, se fortalecer. A gente tem também nossa livraria, que vende aí todos os livros 100% voltada para os livros espíritas, do Kardec, vende os livros do Emmanuel, os livros da Dona Ivone. Enfim, quem quiser conhecer, no final da palestra vai estar aberta. Nossa obra social, Antônio de Aquino, aos sábados. Hoje a gente atende aí um pouco mais de 300 famílias, não é isso, Adilane? 300 famílias todos os sábados, mais de 100 crianças na evangelização, desde bebês até os jovens de 18 anos. Ela começa por volta de 8h30, com café da manhã para todo mundo, a evangelização e o almoço. Atendemos essas famílias também durante a semana, tem estudo para as mães às segundas e terças-feiras, quinta também, às quintas. Temos reforço escolar para as crianças na parte da tarde, temos atendimento odontológico, temos atendimento médico. Sabemos que temos muito a amadurecer e crescer com a obra social, mas a gente já consegue dar um atendimento bom aí para as famílias das comunidades vizinhas aqui do CEAP. Em ajudar e conhecer. Acho que está com mau contato. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre a obra social, procurar o meu pai ou a Adilane. No próprio site também. A gente tem o Instagram da obra social, CEAP_obra social. A responsabilidade é minha sobre o Instagram, tenho muito que melhorar, mas vamos seguir lá, comentar, curtir, compartilhar. E para a gente iniciar, eu vou pedir que todos vocês desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso. Vamos fazer a leitura de harmonização para fazer a prece inicial e a gente iniciar a palestra. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, item 10. Meus filhos, na afirmativa, fora da caridade não há salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu.
Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, para conduzi-lo à terra da promissão. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Ide para a direita, benditos de meu Pai. Mestre Jesus, Deus Pai de infinita bondade, estamos aqui reunidos em Teu nome para mais uma palestra das tardes de sábado aqui no SEAP, uma palestra especial em comemoração aos 5 anos da casa, a nossa Casa de Amor. Agradecemos à coluna de espíritos responsável pelo SEAP, os verdadeiros dirigentes, ao nosso presidente, Altivo Panfiro, a Cidinha, a Neuzinha, a Elvira, a minha mãe, todos os espíritos que são amigos, amorosos, que cuidam da casa com tantos outros. Agradecemos pelo apoio, pelo carinho. Agradecemos por estarem aqui conosco no dia de hoje. Pedimos a inspiração de vocês durante a palestra, inspirando meu Pai, abrindo o coração de cada uma das pessoas que aqui se encontra, as que estão em casa assistindo, para que a gente consiga tocar esses corações e plantar uma sementinha de amor em cada um deles. Em Teu nome, Senhor, em nome do amor, e acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, pedimos a permissão para iniciarmos a palestra da tarde de sábado do dia de hoje. Que assim seja. Nossa palestra vai ser em torno do Livro dos Espíritos, como eu já falei inicialmente, capítulo 12, Perfeição Moral, Conhecimento de si mesmo, questão 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Passar a palavra agora para o meu pai, para o Newton, para iniciar a palestra de hoje. Então, boa tarde. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Hoje é um dia atípico em nossa casa, porque comemoramos mais um ano de existência. Um ano de muito trabalho, um ano de muito estudo, de muito labor em nossa casa de amor. Mas para não fugirmos à disciplina e à regra, mantivemos o cronograma dos estudos. Vamos falar um pouco da questão 919 e também falar da nossa casa, falar do nosso trabalho, da importância de uma casa espírita em nossas vidas. Como a Raquel leu a questão 919, vamos repetir. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir a um arrastamento do mal? É uma boa pergunta, né? Vamos novamente. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Resposta. Quem dá essa resposta é Santo Agostinho. É uma resposta bem longa. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então ele nos dá uma orientação para que nós possamos nos conhecer. E só tem uma maneira da gente se conhecer, a gente olhar para dentro da gente. A meditação. O espírita medita pouco,
a gente precisa meditar mais. A gente precisa se conhecer mais. E ela emenda uma segunda pergunta, e ele, Kardec, emenda uma segunda pergunta. Concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade é precisamente a de conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, o que ele está dizendo? É difícil a gente olhar para dentro de nós e colocar em prática essa máxima. Aí Santo Agostinho traz aqui essa resposta. Simples. Fazei o que eu mesmo fazia quando vivi na terra. No final do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado a algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Podemos fazer isso hoje mesmo. Podemos começar com esse exercício hoje, antes de dormir. Antes de deitar, senta na beirada da cama, porque se deitar, não vai dormir. Se esperar deitar para fazer a prece, no tempo que eu era católico, eu brinco, eu dizia assim, Pai Nosso, Amém. Aí estava dormindo. O espírita começa, Senhor, que assim seja. Né? Então a gente tem que sentar, porque se deitar, vai dormir. E passa em revista o dia. O dia que durou 12, 15 horas, em alguns minutinhos a gente passa em revista, em menos de um minuto. E nós vamos ver aonde infringimos a lei. A nossa consciência vai apontar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. O que eu fiz de bom e o que eu fiz de errado. O que a gente fez de certo, a gente aprimora cada vez mais. E o que a gente erra, a gente repara no dia seguinte. A gente tem a oportunidade de, no dia seguinte, reparar o erro cometido. Não é tão simples. Porém, muitas vezes, o orgulho, principalmente nas relações interpessoais, não nos deixa fazer um pedido de desculpas. O orgulho, muitas vezes, não nos deixa a consciência tranquila e a gente quer empurrar para debaixo do tapete. Ah, deixa passar que eu vou acabar esquecendo, deixa passar. E a gente acaba esquecendo aquele momento difícil e tornamos a errar no mesmo ponto. E por que tornamos a errar? Porque não fizemos o dever de casa, simples, de se olhar e reconhecer. Sou orgulhoso, nesse momento eu fui orgulhoso, nesse momento eu fui egoísta, nesse momento eu fui agressivo, nesse momento eu errei. Senhor, me dá forças, porque amanhã eu vou dar um caminho diferente, um norte diferente nas minhas atitudes. Então é simples. Isso não é fácil? Não tem fórmula mirabolante, não. Deus, o Criador, ele é simples. Ele criou o belo através do seu amor imenso e da sua simplicidade. Basta a gente querer. Basta a gente ter vontade. Pega meu óculos. Acabou de quebrar o meu óculos, ó. Basta a gente querer. Não, isso aí não. Me empresta esse mesmo. Eu tenho outro lá. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. Foi assim que Santo Agostinho fez. E chegou a ser canonizado como santo. Até porque ele teve uma vida pregressa muito conturbada. A vida de Santo Agostinho foi uma vida complicada, uma vida conturbada, uma vida de sensualidade. E ele conseguiu, ele conseguiu vencer, conhecendo-se a si mesmo. E diz mais,
aquele que todas as noites relembrasse todas as suas ações do dia, e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Pois, crede-me, Deus o assistiria. Perguntai, portanto, a vós mesmos e interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em tal circunstância. E a gente vai assim, paulatinamente, conhecendo a nós mesmos. Esses grandes homens, eles sempre se conheceram. Eles sempre sabem quem eles são, a sua capacidade, o seu potencial. E com uma receita simples, também podemos fazer o mesmo. A casa espírita é um local propício para a gente fazer essas reflexões. Porque a casa espírita, o que é uma casa espírita? É uma reunião de pessoas, é um grupo de pessoas que se reúne com um propósito de se melhorar, um propósito de crescer, de ajudar o próximo. E assim, a gente se conhecendo, a gente vai caminhando para a nossa libertação, para a nossa liberdade como espírito imortal. Eu vou pegar aqui o livro dos médiuns. O Kardec, ele fala sobre as reuniões e as sociedades espíritas. Ele diz aqui, ele mostra direitinho até como nós temos que fazer os nossos regulamentos, as regras que a gente deve seguir. E ele diz uma coisa muito interessante no item 334, sociedades propriamente ditas. Ele diz o seguinte: o espiritismo, que mal acaba de nascer, é ainda diversamente apreciado, muito pouco compreendido em sua essência, por um grande número de adeptos, para oferecer um laço poderoso entre os seus membros daquilo que se poderia chamar uma associação. Este laço só pode existir entre aqueles que nele veem um objetivo moral, compreendem-no e aplicam-no a si mesmos. Então, uma sociedade espírita, para ser forte, a gente tem que ter como objetivo um objetivo moral e aplicar isso a nós mesmos. Mas como que eu vou aplicar isso a mim se eu não me conheço? Se eu acho que eu sou sempre bonitinho, certinho? Então nós temos um grande objetivo. E mais, Kardec diz aqui, assinala, eu tenho muito cuidado em falar da doutrina espírita, eu sou muito criterioso para não colocar o meu pensamento, por isso que eu pego o livro, para eu não errar. Eu apenas leio aqui e passo para vocês, para que o meu personalismo não desvirtue o caminho que a gente deve seguir. Não desvirtue. Essa casa mesmo é uma casa que começou por um sentimento de amor, continua sendo o móvel das minhas ações. Esse sentimento de amor pela minha esposa. Porém, o objetivo é muito maior. O objetivo é outro. Então, dentro aqui do meu coração, estou mais aqui chegado à terra, depois com ela a gente vai oferecer as rosas a Jesus. Então, vamos ver aqui o que diz Kardec, aqui no Livro dos Médiuns, nesse mesmo capítulo, no item 350, para que cada um de nós que estamos aqui, muitos médiuns, muitos trabalhadores, tenha uma noção exata da importância do espiritismo,
e, em consequência, da casa espírita, que estuda o espiritismo. Diz aqui Allan Kardec, no item 350, do Livro dos Médiuns: se o espiritismo deve, assim como foi anunciado, conduzir à transformação da humanidade, isto só poderá se dar pelo melhoramento das massas, que apenas gradualmente e pouco a pouco se verificará pelo aperfeiçoamento dos indivíduos. De que adianta crer na existência dos espíritos se esta crença não o torna melhor, mais benevolente, mais indulgente para com os seus semelhantes, mais humildes, mais paciente nas adversidades? Então, está aqui, o objetivo do espiritismo é a transformação da humanidade. Está também ali no livro dos Espíritos. Se você vem aqui no prolegômeno, quem estuda aqui na casa, né, a gente mostra, assinala essas questões importantíssimas. Prolegômeno, que é uma introdução. Está logo no 3º parágrafo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal chegaram e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer o homem, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. A mesma coisa. Então, o objetivo vem transformar a humanidade. Mas como assim transformar a humanidade? A transformação moral. O avanço tecnológico, o avanço intelectual da humanidade é imenso. Nós temos tanto conforto hoje, tantas facilidades, que a maioria de nós não alcança ainda, não tem o alcance a tudo isso, mas como nós temos conforto hoje em nossa sociedade, em termos de medicina, de tecnologia, usamos aparelhos simples, pequeninos, para se comunicar com o mundo inteiro, qualquer parte do mundo, porém, usamos ainda a inteligência para o mal. Usamos a inteligência para destruir. A gente ainda tem no mundo dados da ONU, isso eu vi essa semana, 9 milhões de pessoas morrendo de fome por ano. Dentre essas, 8 milhões são crianças. Como que um mundo que o Cristo trouxe para todos nós, que o Cristo trouxe a paz, recomendou o amai-vos uns aos outros, como uma criança pode morrer de fome? Como um ser humano pode morrer de fome, de sede, não ter acesso a uma simples rede de esgoto ou de água tratada? Como no nosso país, mais da metade da população não tem acesso a isso. Então, o que falta? Falta amor. Menos egoísmo. Então, o que caracteriza o mundo de provas e expiações é justamente o egoísmo, o orgulho, a rebeldia, o mal preponderando sobre o bem. Mas a gente não pode perder a fé. Não pode. Deus sabe o que faz. E o Cristo está comandando a terra. O momento é difícil. E a doutrina espírita veio para educar, para dar um norte diferente. Muitas vezes falamos aqui, numa mensagem dada pelo guia da casa, o nosso amigo e irmão Baltazar, através do altivo, que na evangelização das mães, lá na Malé e aqui não é diferente, nós tivéssemos paciência, porque só iríamos obter algum êxito
daqui a 6, 7 encarnações. 6, 7 encarnações. Não é imediato. É um processo. E nós estamos inseridos nesse processo. E nós estamos numa casa muito séria, que a gente deve valorizar. Valorizar os estudos que aqui dão, que é informação, é tirar a gente da ignorância. A possibilidade de ajudar essas famílias, essas mães que recorrem com fome, fome do corpo e fome da alma. Quem não está ali junto delas não sabe, não tem a menor ideia do que acontece dentro dos lares delas, com as mães e com as crianças. A violência, o abuso. Então a doutrina espírita veio para isso. Olha o que ele está dizendo. Vamos devagar. Se o espiritismo deve, assim como foi anunciado, conduzir à transformação da humanidade, porque essas verdades, vocês querendo ou não querendo, são verdades. A gente sempre brinca. Se eu pegar aqui a caneta, por que ela não subiu, não foi embora? Tem uma lei. A lei da gravidade. Ainda bem que cai, né? Que se subisse a gente ia perder tudo, né? Esquece tudo. Lei da gravidade. Lei de Deus. As coisas são simples, não são difíceis de entender. Lei de Deus. A ciência está na lei de Deus. As questões morais, lei de Deus. Está lá o Guilherme falando para as mães, está lá no item 1, do capítulo 1 do Evangelho. Os mandamentos, não matarás. O homem mata ainda? Não cobiçar a mulher do próximo. Podia botar o marido também, né? Continua. Não roubarás. Não prestará falso testemunho. Os 10 mandamentos são descumpridos. Por isso a humanidade sofre. Porque falta Deus no coração do homem, falta essa compreensão da vida espiritual, da vida futura. A vida não é aqui, todos aqui perecerão, todos aqui morrerão, o corpo físico morrerá, mas a alma vai continuar. Vocês têm ilusão que vai para o céu? Tenho certeza que não. A gente vai encontrar todo mundo no inferno. Se tivesse céu e inferno, a gente ia encontrar muita gente boa lá. Então, essa ilusão não existe mais para a gente. A vida continua. E a gente está aqui para se aperfeiçoar. A gente está aqui para ajudar um ao outro. Para dar a mão um ao outro. E como nós somos complicados. Porque Jesus fala isso há 2000 anos. E a gente não entendeu ainda. A gente ainda não compreendeu. Porque até dentro dos movimentos cristãos, e posso dizer do movimento espírita, existem divergências. Infelizmente. Quando aquela bela passagem que Eurípides Barçanufo se encontra com Jesus e vê Jesus chorando, tenta consolá-lo, esse grande espírita, esse grande espírito de Escol, e ele insiste na pergunta: por que choras? Choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não praticam. E a gente tem o evangelho para praticar. A gente não pratica porque não quer. Se quem não pratica. Então vamos lá. Transformação da humanidade. Olha a nossa responsabilidade com a doutrina espírita. A nossa grande responsabilidade. Como diz Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, a gota de chuva que cai sobre a folha continua uma pérola. Mas a que cai no barro se transforma em lama. O futuro do espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Está logo na página de introdução ali do livro No Invisível, de Leon Denis. Olha o que fizeram com o cristianismo. Deturparam tudo.
estão querendo deturpar também a doutrina espírita. Estão querendo tirar o Cristo do mundo. E nós somos responsáveis por divulgar essa doutrina que liberta. Por isso temos os meios de comunicação aqui. Investimos. Essa casa é uma casa séria. É uma casa para gente séria. Para gente que quer estudar. Para gente que quer se transformar. Para gente que quer mudar. Porque tem a instrução, tem a informação, tem o trabalho. E até quando vamos ainda nos iludir com o mundo? Buscar as facilidades do mundo? Isto só poderá se dar pelo melhoramento das massas, que apenas gradualmente, pouco a pouco, se verificará pelo aperfeiçoamento dos indivíduos. Se transformando, se conhecendo e mudando. Muita gente diz assim, o mundo não tem jeito. Tem jeito. Espíritos elevados estão vindo à Terra no campo da educação do ser humano. Espíritos recalcitrantes no erro, que está sendo dada a última oportunidade de ficar na Terra e que não cumpre com o seu dever, estão sendo exilados da Terra para um outro planeta, para um outro mundo. E hoje falar em vida em outro planeta também não é novidade para ninguém. É uma questão de inteligência, de um raciocínio básico. Se tem 400 bilhões de planetas aqui somente na nossa Via Láctea, entre 200 e 400 bilhões, só tem vida na Terra? E quantas outras galáxias que a ciência aí, através da astronomia, já descobriu? Então é uma questão de tempo. A gente está falando com ET pelo telefone. Aí vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa. Vai mexer na base das religiões. Então ninguém morre. E Jesus mostrou isso. Ninguém morre. Ele apareceu a Maria Madalena. Ele apareceu aos apóstolos. Ele apareceu a mais de 500. Mostrando, olha, a vida continua. E tem uma opção de gente hoje ainda dizendo que ninguém veio de lá para contar. Ele foi o primeiro. E se abrir aqui, tem um montão de casos aqui, que não deixa dúvida nenhuma. E se vive, se não morreu, por que não pode se comunicar? A comunicabilidade com os espíritos é uma coisa normal, natural. Natural. Os nossos amores não morreram, continuam vivos. Separamos-nos por enquanto. O reencontro será breve para todos nós. Não existe a morte. E se não houvesse a reencarnação, outra ideia básica da doutrina, que Kardec concatenou essas ideias todas, espalhadas pelo mundo, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Leon Denis se refere aos Vedas há 40 mil anos atrás. Eu não sei de onde ele tirou esse cálculo, mas está lá no livro Depois da Morte. Falando da reencarnação, primeiro, a mais importante, a imortalidade da alma. Porque sem a imortalidade não tem comunicação. A imortalidade da alma, mantendo a sua individualidade. A comunicabilidade, a reencarnação. A ideia de um Deus único e por aí vai. Verdades que queiramos ou não, aceitemos ou não, com uma caneta ela vai sempre cair por causa da lei da gravidade. Deus não nos perguntou como ele queria, como nós queríamos que ele fizesse as suas leis. Isso é lei. Jesus conhecia muito bem essa lei. Jesus manipulava os fluidos. E para os ignorantes, Jesus fazia milagres. Mas Jesus não fez milagre nenhum. Apenas ele conhecia. O que nós fazemos numa situação bem menor, as curas que acontecem, não somente na casa espírita, nas igrejas, nos crentes sinceros.
Jesus sabia. E ser cristão é ser alegre. Ser cristão é elevação de ânimo, de coragem. Porque Jesus começou o seu apostolado numa festa de casamento, nas bodas de Caná, transformando a água em vinho. Ele fez milagre? Não, ele não fez milagre nenhum. Ele sabia manipular os fluidos. Ele sabia. Então, transforma a água em vinho para a alegria dos convidados, dos convivas, como está lá. Então, ser cristão, ser espírita, porque nós espíritas somos cristãos, é ser alegre. A gente não viu Jesus parado um minuto. Eu vou descansar. Até a lei que dizia lá que tinha que descansar no sábado, porque Deus descansou no último dia, né, como dizem, até hoje tem gente que descansa no sábado, não mexe para nada, porque Deus descansou. Ele aboliu isso. Traga aqui, ó, era dia de sábado, o homem lá da mão seca. É lícito curar hoje, dia de sábado, ou não é? Se o teu boi cai lá no mato, no brejo, dia de sábado, você vai deixar o teu boi morrer? Ou você vai pegar o teu boi de lá? Todo mundo ficou calado. É claro que eu vou pegar meu boi. Boi era dinheiro, vou deixar meu boi morrer porque era sábado. Eu vou trabalhar, vou tirar meu boi. Aí ele diz, então eu posso curar dia de sábado. Foi e curou. Então nós temos que trabalhar. Ninguém veio para cá com carteira de passaporte, veio com carteira de trabalho, para trabalhar, para servir. E por mais que pareça meio que, não sei como soa isso, mas a gente veio para aprender a amar um ao outro, para amar. Viemos para isso, para compreender um ao outro. É que o nosso orgulho e a nossa pequenez não permite que ainda façamos assim, vivamos assim. Mas a gente já tem isso no coração, porque a gente faz isso por um filho, a gente faz isso pela mãe, pelo pai, pela esposa, pelo esposo, o amor da mãe pela menina não precisa ser perfeito, é o que a gente tem, é o que a gente ama. Então a gente pode expandir esse amor, como Jesus expandiu. De que adianta crer? Do que adianta crer na existência dos espíritos, se esta crença não torna melhor? Já pararam para pensar nisso? Olha, se você não muda aqui, se você não muda na igreja, se você não muda no terreiro que você vai, de Umbanda ou de Candomblé, ou no templo budista, não adianta nada, você está perdendo o seu tempo. É melhor não ir a lugar nenhum. Do que adianta? Do que adianta você crer? Então vamos trazer para a gente, eu creio nos espíritos. Eles estão aqui. Mas eu não mudo, eu não melhoro em nada. Do que adianta crer? Se esta crença não o torna melhor, se essa crença não o torna mais benevolente e mais indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde, humildade, gente, não é aquele que está sempre assim, que fala baixinho, que fala mansinho, mas por dentro tem um jacaré, um crocodilo. É falar normal. É olhar o outro nos olhos e falar, conversar. Sem querer pisar em ninguém. Sem achar que é superior a ninguém. Porque nós não somos. E aqui na nossa casa mesmo a gente coloca o presidente da casa, ainda bem que ele não está aqui, ele não é mais do que ninguém, é igual a todo mundo. Ele só tem mais responsabilidade. Responsabilidade administrativa, responsabilidade com o grupo que está aqui. É igual, chora, sofre, come, dorme, tem saudade, tem dor de cabeça. Ninguém é diferente. Ninguém é superior a ninguém.
temos funções diferentes e temos que respeitar a função do outro. É a função do médico, a função do policial, a função do trabalhador. A gente tem que respeitar, sim. A hierarquia tem que ser moral. Moral. Mas somos todos filhos de Deus. E antes de ir aqui para a nossa mensagem de um guia da casa, eu quero dizer uma coisa para vocês que todo ano a gente diz, esse ano nós não colocamos, e eu aqui não verifiquei corretamente, que o tema do Evangelho deveria ser o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixai vir a mim as criancinhas. Porque quando nós pegamos as chaves daqui, foi esse item que nós lemos. E a nossa irmã Brunildes, a Brunildes tem 96 anos, continua escrevendo. A Brunildes foi amiga do Altivo, muito amiga do Altivo. E ela fez a primeira palestra aqui, no primeiro ano de inauguração da nossa casa. E ela disse assim para mim: Newton, o Altivo está me dizendo que foi ele que escolheu essa mensagem. Ele é que te inspirou. Então, todos os anos, nós, viu, o Raquel e a Dilane, que devem viver mais tempo do que eu, né? A gente vai colocar no aniversário da casa essa mensagem, o capítulo 8, o item 1, 2 e o 19. O item 1, ele diz o seguinte aqui: bem-aventurados que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Essa é minha opinião, tá? É minha opinião, não é doutrinária. Eu acho que a bem-aventurança mais bonita é essa que vai ver a Deus, né? É ter o coração puro. Só que para ter o coração puro tem que ter passado por todas as outras bem-aventuranças. Não é, professora? Para a gente ter o coração puro. Aí ele diz aqui: então apresentaram-se algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles a que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Assemelham. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, impondo-lhes as mãos, as abençoavas. Marcos 10, versículos 13 a 16. Então é para aqueles que têm um comportamento das crianças, o coração puro da criança, que não guarda ofensa, que não guarda ressentimento, que não olha para o outro fuzilando com o olhar. É esse comportamento. E no item 19, que nós lemos aqui, ele diz assim, espírito protetor. Ele não dá nem um nome, é um espírito protetor. Deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Quantas vezes nós somos fracos? Vocês já foram fracos alguma vez? Jesus está dizendo: vem a mim que eu tenho um alimento. Deixar vir a mim aqueles que, temerosos e frágeis, têm necessidade de apoio e consolação. Quantas vezes nós fomos temerosos, frágeis? Tivemos aí o Covid. Quantas pessoas com medo? Quantas pessoas ainda estão trancadas em casa com medo? Hoje ainda. Ainda tem. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim. Você vai encontrar coragem. Você vai encontrar força. Nós somos os pequeninos nesse momento. Nós nos assemelhamos às crianças.
E diz mais o Espírito: deixai vir a mim os ignorantes, porque eu os esclarecerei. E quanta ignorância na humanidade, e quanta ignorância em nós ainda. E a doutrina espírita nos esclarece, nos tira dessa ignorância, falando da vida espiritual. Não é vida material, vida espiritual. Aqui, quem é rico hoje vai ser pobre amanhã, quem é pobre hoje já foi rico amanhã, ontem. E é assim um processo. A gente tem que aprender de tudo. E Jesus, quando estava na cruz, um pouco antes de professar uma outra frase, né? A última frase não foi essa foi a penúltima. O que Jesus diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles são ignorantes. Ele falou, porque eles não sabem o que fazem, né? Não saber o que faz é ignorante. Estavam disputando a veste dele, queria que ele logo morresse, que queriam ir embora. Pediu água, deu fel. Vamos ver se ele morreu mesmo? Pega a lança e futuca. E antes de ir para lá, foi levantado ali um mutim. Pediram Barrabás. Levantaram falso testemunho. Um homem que curou, que ajudou, que consolou. E dentre aqueles o acusaram. Quiçá, alguns de nós esteve lá. Quiçá. Então ele disse, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, deixa vir a mim os ignorantes. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Então, a gente não pode impedir de que as pessoas tenham acesso ao Cristo. Então, nós temos a evangelização das crianças, das mães que têm a dificuldade de ler, muitas não sabem ler, não sabem escrever. É o nosso dever ensinar a ler e escrever. A Casa Espírita precisa fazer isso. A seara é imensa, mas somos poucos os seareiros. Tem muito trabalho, mas somos poucos os trabalhadores. Tem muita fome, a gente dá o que pode. Porque são poucos os que ajudam. Porque ainda não temos essa consciência de que somos todos irmãos. Ainda não entendemos a belíssima recomendação do Cristo. E eis que um novo ensinamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora eu só quero amar o meu filho. Uns aos outros, ele não falou só o filho. Só a mãe, a todos. Nós temos diferenças, nós somos diferentes. E a gente precisa conviver um com o outro, é assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce. É utópico o que estão fazendo aí na nossa sociedade. Utopia. Essa política que é um nojo. Acabando com a família, com os princípios morais da moral cristã. É isso que a gente quer para os nossos filhos? É isso que a gente quer para os nossos netos? Então eu tenho que educar dentro da moral cristã. É meu dever. O pai e a mãe que não faz isso tem falta diante de Deus. Porque é uma obrigação. Não é quando ele crescer, ele vai escolher. Eu escolho para ele agora. Depois ele escolhe para ele. Se eu vou à igreja, vai à igreja comigo. Se eu vou ao centro espírita, vai ao centro espírita comigo, vai aprender. Ninguém vai para a escola porque quer. Ninguém deixa o filho ir à escola quando quer. Vai porque tem que ir. E filho não pode fazer o que quer. E hoje há uma inversão de valores muito grande. Muito grande. Buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais será dado por acréscimo. Não é isso?
Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Ele tem um remédio. Jesus tem um remédio que cura todas as feridas. Jesus tem um remédio que cura todas as dores, todos os desequilíbrios. E o Espírito aqui, protetor, faz a seguinte pergunta: qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso que possui tanta virtude, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curar? Que bálsamo é esse? Que remédio é esse? É o amor, é a caridade. Está aqui. A gente tem esse remédio. Ele tem esse remédio. E também nós temos para dar um ao outro, se nós quisermos. Vocês estão vendo como a casa espírita está muito além dos nossos interesses pessoais? O móvel das minhas ações é o meu amor pela minha esposa. Mas a casa espírita está muito além disso aí. E acima da casa espírita está Jesus. E acima de Jesus, Deus, o Criador. Não se iludam. Não se iludam. Vocês não vão encontrar aqui um diretor de casa espírita bonzinho, que inclina a cabeça e que fala baixinho. Vocês vão encontrar um diretor trabalhador, sincero, objetivo. E vocês têm que trabalhar. Tem que trabalhar, senão não cresce, senão não caminha. Chega de preguiça, chega de ir e vir, nasce e morre, morre e nasce, vai e volta e não sai do lugar amassando barro. E a mensagem prossegue, belíssima. Estamos caminhando para o fim do tempo e eu não vou passar o tempo. E a gente vê aqui, na direção da nossa casa, mensagens belíssimas, que a gente vê claramente o mundo espiritual se movendo, se movimentando. Kardec nos mostrando Jesus, apontando para Jesus, que o nosso caminho é Jesus. Sem Jesus e sem Kardec, a casa espírita não vai a lugar nenhum. Tem que conhecer a doutrina espírita. Como disse aqui a Raquel, Revista Espírita, estudamos aqui o que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo, para esclarecer, para conduzir a Jesus, Kardec e Jesus, Jesus e Kardec. Paz na alma que muito sofre, paz na convivência com os irmãos, paz na necessidade de conviverem juntos, aprenderem a falar uns com os outros e a caminharem juntos. Paz. É o Espírito que está aqui com a gente, que está falando isso para a gente. Aqui para nós, na casa espírita, e para quem nos ouve e queira paz. Os mundos nos quais habitaram era de muitas dores. E ele vai falar dos mundos que habitamos e hoje estamos no mundo intelectualizado e que a gente deve coadunar o conhecimento que o orbe nos oferece com a moralidade que o Cristo nos aponta. Todos são filhos do Criador. Todos são filhos do Pai de misericórdia. Meus amados, aprendam a lidar com a simplicidade de outros irmãos. E quanta gente simples que vem à nossa casa. Eu sou uma pessoa simples.
Eu não estou aqui com vaidade, não. Sempre fui pobre. Sempre fui pobre. E quanta gente simples que vem aqui pedir, implorar ajuda, estender as mãos. Então, saibam lidar com a simplicidade de outros irmãos que são levados até vocês em busca de socorro. Eles se sentem desapontados com a humanidade a ponto de tirarem a própria vida, se achando arrojados diante da morte, mas um covarde diante da vida. Eu estou saltando aqui algumas palavras para a gente ganhar aqui o tempo que eu preciso ainda. O suicídio está aumentando cada vez mais. A gente recebe aqui moças bonitas, rapazes bonitos, jovens, querendo se matar. Semanalmente, 3, 4, 5, a gente escuta. A gente dá passe, a gente conversa. Porque estão desesperançados. E a gente precisa estender a mão a eles, as mãos fraternas. Qual é a mãe, qual é o pai que quer ver um filho se suicidando? E as coisas estão caminhando muito tristemente por esses lugares. E como se não bastasse esse sofrimento dos suicidas, ficam na ilusão de que tudo se acabará após a morte. Não imaginam tamanha dor até o esgotamento dos fluidos vitais. Aí entra a parte técnica, a parte científica, que é o esgotamento dos órgãos, que traz tanta dor a esses irmãos. Amados, caminhem, que seja por uma década, por meio século, por séculos, mas que façam valer a pena a existência no corpo físico. A gente não veio para passear. Enfrentem as lutas, entendendo o que é preciso para se fortalecerem, para as outras que virão. Peçam ajuda sempre a nós, que nós somos os guias que vos auxiliaremos. Peçam ajuda. Por que ele está dizendo peça ajuda? Porque eu entro em sintonia com eles. Porque se eu ficar no meu pensamento, rodando na minha dor, quem vem me auxiliar é aquele que quer a dor, quer me empurrar para o abismo. Mas se eu pedir Jesus me ajuda, altivo me ajuda, eu entro em sintonia com ele. A paz que o planeta conhece, mas que infelizmente ainda parte dos homens que nele habita não sabe que é nem essa paz e nem esse amor. Que paz é essa que habita o planeta? É Jesus. É Jesus com seu evangelho. É Jesus que a parte grande do planeta não conhece e, infelizmente, muitos que conhecem não praticam o seu amor. E ele termina aqui para nós. Me despeço alertando trabalhadores médiuns. Trabalhadores designados às tarefas do Cristo, que fiquem atentos. Vigilantes, em preces, pois há um grande ataque de falanges espirituais do mal, causando pânico, falta de energia, falta de sono, fobias, hipoatividade, mudança de humor constante, doenças que a medicina não consegue diagnosticar. Fiquem todos atentos. Paz a todos, um irmão trabalhador do Cristo. Então, a nossa casa está caminhando nas pegadas do Cristo, com Kardec. Não tenham dúvida disso. Volto a dizer, a nossa homenagem a Kardec, a nossa homenagem a Jesus e a minha homenagem, a minha gratidão à minha esposa. E eu termino porque sempre oferecemos as rosas, ela sabe por quê e eu sei por quê. Vocês não sabem, mas nós sabemos. Eu e ela sabemos. E aí está o símbolo do nosso amor. E lá inspirado
a gente escreveu, que muitos já conhecem, que nós colocamos na agenda. As rosas falam. Tem aquele samba que as rosas não falam, né? E nós escrevemos: as rosas falam. As rosas falam de amor, falam de saudade, falam de beleza, de simplicidade. As rosas falam de você, Lurdinha, falam do nosso amor. Suas pétalas macias, num conjunto harmonioso, exalando tão agradável perfume, nos mostram a beleza do Criador como artista do amor. Que o seu caminho seja coberto pelas pétalas macias das rosas e orientados pelo seu perfume. As rosas vêm de Deus, passam pelo meu coração, para que eu as entregue a você. Receba-as, são suas. Te amo. Muito obrigado. Agradecemos. Oi. Oi. Ih, tá ruim. Alô? Agradecemos a palestra. Vou falar alto. Alô? Oi. Agradecemos, estamos, pela palestra. Vamos para a segunda parte do nosso estudo, que é o horário do passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem em seus lugares. Pedimos a Jesus, pedimos a Deus, pedimos aos espíritos amigos que estão conosco nesse momento, para usarem os médiuns da casa como instrumentos de amor, para transmitir para cada uma dessas pessoas que receberão o passe nesse momento, fluidos revigorantes, para que elas saiam daqui melhores do que elas entraram, com certeza. Em teu nome, Jesus, e acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciarmos o trabalho dos passes da tarde de hoje. Vamos falar do Evangelho de Jesus. Fora da caridade não há salvação. Como nosso irmão, na palestra, foi citado o amor ao próximo, a transformação do mundo, que nós, meus irmãos, possamos meditar nas palavras que foi dita nessa palestra de hoje. Que possamos fazer diferente, tentar mudar o mundo o qual nós vivemos, tentar mudar essa terra, e fazendo isso, que possamos acolher esses pequeninos que chega diariamente nessa casa, ao lar de amor que foi construído em prol de um grande amor. Então, que pedimos
a Jesus, pedimos a Deus, acima de tudo, pedimos misericórdia por esse momento que estamos passando, por esse momento que lá fora nós, famílias, sentimos aterrorizados. Então, que pedimos os guias espirituais que são designados a estar no comando do orbe, pedimos a eles a proteção, pedimos um para o outro, pedimos paz, pois precisamos que para que haja essa mudança, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de amor, precisa de caridade um com o outro. Precisam ser abraçados, sentir o calor um do outro, pois não sabemos aquele que estar ali fora, debaixo de uma marquise, quiçá, são irmãos nossos, foi nosso pai, mãe, não sabemos, mas Jesus e Deus sabe de uma coisa essa amada doutrina nos trouxe, que somos todos irmãos, todos filhos de um mesmo Pai. Que possamos agradecer a Deus por esse entendimento, essas palavras, essa doutrina, a doutrina espírita, esclarecedora para a humanidade, não só para nós, que aqui estamos, mas para o mundo inteiro. Essa doutrina é a esclarecedora. Amado Jesus, Pai de infinita bondade, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, estudando o Seu Evangelho, estudando as Suas máximas. Pedimos, Senhor, que saiamos daqui com a certeza da importância do autoconhecimento, da reforma íntima, e que ela só se faz presente se seguimos estritamente as suas leis. Que
que tenhamos Jesus como guia e modelo, o legado de Kardec e as suas obras básicas como nossa bússola no nosso dia a dia, aprendendo e seguindo sempre, que só assim conseguiremos nos reformar intimamente, nos autoconhecer, evoluir, em algum momento entendermos e sentirmos o amor e encontrarmos a felicidade. Agradecemos aos espíritos que estiveram conosco nessa noite, nos ajudando, nos intuindo, nos ajudando a compreender as palavras ditas pelo meu Pai, a compreender o Evangelho, a compreender todos os ensinamentos que aqui foram passados, a sentirmos a presença dos espíritos, a sentirmos os fluidos regeneradores durante o passe. Encerramos nossa reunião nesse momento. Agradecemos ao altivo, o presidente da nossa casa, toda a coluna de espíritos, a sua equipe que trabalha conosco aqui diariamente, com cada médium, com cada colaborador, com cada frequentador. Agradecemos nós, médiuns, a oportunidade de estarmos aqui trabalhando, estudando. Agradecemos por vocês não desistirem da gente, mesmo diante de tantas falhas, a gente está aqui todos os dias estudando, trabalhando, dando o nosso melhor. Que não percamos a essência do trabalho que é Jesus e que é o amor ao próximo. E assim encerramos em Teu nome, Jesus, em nome do amor e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, encerramos a palestra de comemoração de 5 anos do SEAP da noite de hoje. Que assim seja.